Convido os irmãos para a leitura bíblica, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler estes 5 primeiros versículos desta carta, deste capítulo. Eu hoje quero falar sobre ministros e despenseiros. Não dispenseiros, despenseiros, né? Tá bom? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 4, do primeiro verso até o 5. Muito bem, vamos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Eu quero fazer uma reflexão sobre ministros e despenseiros, que eles estão ocupados aqui nestes 2 primeiros versículos. Os versos posteriores, como o apóstolo Paulo vem falando dele, vem falando de Apolo, e muita vez havia falta de consideração para com os apóstolos no exercício do ministério de cada um. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, ele diz algo por inspiração divina, é claro, que surpreende. Ele diz: olha, eu não estou preocupado com o que vocês pensam a meu respeito. Não estou preocupado com isso. Na verdade, quem me julga é Deus, nem eu julgo a mim mesmo. E outra coisa, o julgamento vai ter um tempo certo para acontecer. E eu penso que quando a pessoa tem consciência do que ela representa, do que ela significa, do seu caráter, da sua integridade, do cumprimento da sua missão, não está preocupada essa pessoa com o que os outros pensam a respeito dela. Não estou preocupado com o que pensam a meu respeito. O apóstolo Paulo, ele afirmava exatamente isto. Eu sei quem sou, sei de quem recebi a missão, sei de que forma estou me conduzindo nela, então pouco se me dá se alguém pensa de mim de uma forma ou de outra. Inclusive, esse verso 3, ele é muito forte no dizer isto. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Eu sei quem sou, conheço a minha integridade, meu caráter, minha missão, e eu presto contas a Deus do meu ministério. O que vocês pensam de mim? Não estou preocupado com isso. É impressionante. Mas aí tem que ter vida ilibada, caráter, integridade. Isto é muito importante. Então eu quero me deter nesses 2 primeiros versículos. Eu quero começar, inclusive, irmãos, dizendo que eu sou profundo admirador do que Deus é capaz de fazer com e em uma pessoa, e levar esta pessoa a fazer algo extraordinário em favor do mundo, atingindo pessoas em favor de outras pessoas. Então, o que Deus é capaz de fazer com um homem.
com uma mulher, mudando completamente esta pessoa, transformando esta pessoa, de modo que esta pessoa, transformada por Deus, acabe sendo e realizando coisas extraordinárias para o bem de outras pessoas. Então, dentro desse raciocínio, desse pensamento, nós poderíamos pensar em diversos, aliás, não só personagens da Bíblia, do Velho Testamento e Novo, mas também do nosso tempo. Por exemplo, Pedro era um pescador, um homem simples, um homem de pouco preparo formal, digamos assim, pescador, um homem relativamente rude. Mas, meus irmãos, Pedro, de repente, chega diante das autoridades e com ousadia fala o que fala. Está lá em Atos capítulo 4, por exemplo. Este homem, Pedro, um pescador, que Jesus disse: eu quero que você venha e me siga a mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Este homem, Pedro, prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem por meio daquela pregação. Podemos pensar em outros, Abraão, pai da fé, homem extraordinário que foi e continua sendo bênção para a vida de todos nós. Moisés, que Deus usou para libertar o povo de Israel, que estava há mais de 400 anos escravizado no Egito. E por Deus, o que Deus fez em Moisés e por intermédio de Moisés, para a realização de tudo quanto aconteceu e conduzir o povo por 40 anos, deserto afora, rumo à terra de Canaã. Que coisa extraordinária! Que Deus é capaz de fazer com um homem como Billy Graham nos nossos tempos. Então, meus irmãos, ao longo da história do cristianismo, nós temos como Deus fez acontecer na vida de dezenas, centenas e milhares de pessoas, homens e mulheres, que acabaram sendo bênçãos e muitos continuam sendo na vida de tantas outras pessoas. No texto, o apóstolo Paulo, está no plural porque ele coloca aqui também Apolo, ele coloca Apolo. No texto, nós vamos observar que ele se apresenta como ministro de Deus. Eu sou ministro de Deus. E também no texto ele se apresenta como despenseiro dos mistérios de Deus, Agora vejam, meus irmãos, porque Efésios capítulo 3, versículo 7, Efésios capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ele vem falando da vocação dos gentios e do apostolado dele, porque ele foi apóstolo junto aos gentios. Ele diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Eu fui constituído ministro, diz ele, conforme o dom da graça de Deus. Ele não era um ministro de Deus, ministro de Cristo, por ele mesmo, escolhido por um órgão denominacional, alguma coisa assim. Foi Deus que o escolheu e o constituiu como ministro. Colossenses, capítulo 1, versículo 23, é um texto também muito precioso, que diz assim, capítulo 1, versículo 23, Colossenses, capítulo 1, verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes,
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ministro da palavra, ministro da palavra, ministro de Deus para pregar a palavra. Ele não foi constituído por ninguém a não ser por Deus que assim o constituiu. Então, no versículo 1, o apóstolo Paulo, desse texto que nós lemos, ele faz um apelo. Ele faz um apelo talvez necessário para o contexto em que ele vivia, porque ele apela para que os homens considerem a ele como ministro, que vocês me considerem, que vocês respeitem a mim como ministro, que vocês entendam que eu fui constituído por Deus e vocês apreciem exatamente isto, que vocês então me tenham em boa conta como ministro de Deus, a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Ministro aqui, ministro significa ajudante. Muitas pessoas não querem ser ajudantes, querem ser os oficiais, não é? Mas ministro aqui no texto significa ajudante, significa servo, significa assistente, significa alguém que está subordinado a alguém superior. E então ele se coloca como ministro do grande rei Jesus. Eu sou ministro de Deus. Eu sou ministro desse grande rei Jesus. O texto que lemos fala de ministros e despenseiros. Eu estava ouvindo esses dias, interessante, uma mulher, uma senhora, ela leu esse texto, mas ela não falava despenseiros, falava dispenseiros. Nós sabemos que dispensa é uma coisa, né? A gente dispensa uma pessoa de uma obrigação. Vamos dispensar o funcionário porque a empresa não está podendo sustentar. Vamos dispensar os alunos da segunda-feira porque não vai ter um meio de transporte adequado. Vamos dispensar. Vamos dispensar alguém. Despensa não é isso. Despensa, então, com E, a despensa é o lugar onde se guarda o mantimento, não é? Aquele espaço, aquele cômodo pequeno, ou armário, aquele lugar onde guardamos o mantimento. Então, ali é a despensa, né? Então, nós temos nesse texto exatamente o apóstolo Paulo falando que ele é o despenseiro de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros do mistério de Deus. Então, são coisas diferentes dentro do texto. O despenseiro, ele vai cuidar da despensa, ele vai cuidar do que é que tem lá dentro, que é o lugar onde se guarda o mantimento. É uma palavra, o despenseiro, que deriva de oikonomos, oikos, que quer dizer casa. Então, por exemplo, como oikonomia é a administração da economia do lar. Oikonomia, e aqui esta palavra no texto é oikonomos, casa mais nemo, que é distribuir, é controlar o estoque. Um dia eu cheguei lá no mercado e eu perguntei, mas não tem repolho? Não tem repolho. Aí o rapaz disse, não tem repolho. E então ele foi lá dentro, não sei, num outro lugar, e lá tinha repolho, ele trouxe o repolho. Então, tem que controlar o estoque nas gôndolas, para que o consumidor chegue e ali
possa encontrar aquilo que ele precisa e quer levar para sua casa para consumo, não é? Então, oikonomos é exatamente esta expressão preciosa que nós temos nesse texto. Meus irmãos, quando eu penso no despenseiro, eu penso no Velho Testamento numa figura, numa pessoa extraordinária. E eu penso que, como despenseiro, como mordomo, nós não temos um exemplo melhor, humanamente falando, do que este. A história de José é uma história conhecida de todos. As crianças conhecem essa história, nós, adultos, conhecemos essa história, e nós sabemos que José, ele, por ciúmes, ele foi encurtando bastante a história, ele foi vendido por seus irmãos para uma caravana midianita, e então os irmãos dele estavam querendo matar José. A intenção era esta. Mas Rubem, que era o irmão mais velho, disse: olha, isso não pode acontecer, nós não podemos fazer, não devemos fazer isso, vamos preservar a vida do nosso irmão. E então encontraram lá uma cisterna, um buraco, um poço que estava seco, colocaram o rapaz lá, e quando vinha essa caravana, o que foi que eles fizeram? Venderam José para os ismaelitas, esses comerciantes. E os ismaelitas, eles foram para o Egito. Chegando lá no Egito, é claro, eles vão agora negociar a preço de ouro esse moço hebreu, né? Vamos vender José. Quem se interessou por José? Quem se interessou por José foi Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. E Potifar, então, comprou José dos ismaelitas, e Potifar colocou José numa posição alta dentro da sua casa. E é interessante que esse texto diz que José foi levado ao Egito, e Potifar, que era oficial do faraó, comandante da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. E o Senhor era com José, sempre o texto vai falando isto, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo, o pôs como despenseiro de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José, enfim. Então, Potifar não sabia nada do que estava acontecendo. Ele tinha lá alguém que cuidava de tudo. O mordomo. Correndo no tempo, aconteceu um fato desagradável, não é? E José acabou sendo preso. Potifar mandou prendê-lo. Mas aí, Potifar teve dois sonhos. E alguém disse para Potifar: olha, ninguém conseguiu aqui desvendar estes sonhos seus, esclarecer isso, dizer o significado destes sonhos, mas tem um moço que está na prisão e ele vai desvendar esse mistério, ele vai contar para o senhor direitinho o que foi que aconteceu. Aí foram lá, fizeram a barba de José, acho que ele estava todo escangalhado, fizeram a barba de José, botaram uma roupa nova nele, ficou todo bonitão, até porque a Bíblia diz que ele era assim formoso, né?
E então levaram José à presença de Faraó, que teve esses dois sonhos. Quais foram os sonhos? Nós conhecemos. Subia do rio 7 vacas gordas. E depois subiam do rio 7 vacas magras. E as vacas magras comiam as vacas gordas. E o interessante é que a Bíblia diz que as vacas magras continuavam magras, mesmo tendo comido as vacas gordas. Depois vocês podem ler, a partir do capítulo 39 de Gênesis. E então Faraó teve esse sonho, ele ficou incomodado e perdeu o sono, mas ele voltou a dormir e teve um segundo sonho, que numa mesma haste do pé de milho, nasceram 7 espigas formosas, bonitas, graúdas. E depois nasceram 7 espigas mirradas. E essas 7 espigas mirradas acabaram consumindo aquelas outras 7 espigas graúdas. Mas continuavam mirradas. Elas não aumentaram o seu tamanho. E então o Faraó estava perturbado. José chegou e disse: olha, eu vou resolver esse problema. Sabe o que é? O senhor teve... na verdade, esses 2 sonhos acabam sendo um sonho só. E o que acontece é o seguinte: nós vamos ter 7 anos de fartura, muita fartura. E depois desses 7 anos de fartura, nós vamos ter 7 anos de carência, 7 anos que a terra não vai produzir nada. E então, aqueles 7 anos em que a terra não vai produzir, vai consumir tudo o que os 7 anos conseguiram produzir. E então, José explicou isto para Faraó, e Faraó ouviu todos estes conselhos de José, e tudo isso está no capítulo 41, capítulo 42 desse livro de Gênesis. E é impressionante, meus irmãos, que José, ele depois de dar esses conselhos todos, ele disse para Faraó assim: agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E então Faraó disse: o conselho foi agradável. E determinou a todos os oficiais o que precisava ser feito. Disse Faraó a eles: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Que coisa fantástica! José, que foi por ciúmes vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, agora está diante do Faraó, dá este conselho, e Faraó diz assim: acharíamos porventura alguém em todo o reino aqui com esta competência? E então depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito.
E então o texto continua dizendo como que Faraó elevou José a um estado de grandeza. Mas, meus irmãos, o que eu quero terminar neste versículo 57 do capítulo 41 é que está assim: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. O que Deus é capaz de fazer na vida de um homem, e o que este homem é capaz de fazer na vida de uma nação e na vida do mundo. O mundo da época se alimentou exatamente por conta da administração desse despenseiro que Deus abençoou. Nós não podemos, não devemos imaginar que a nossa capacidade como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus, que nós somos capazes de fazer isto por nós mesmos, às vezes na nossa simplicidade, na nossa incapacidade, na nossa pobreza de tantas coisas dentro do aspecto da vida humana. Deus pode fazer de uma pessoa grande, muito grande. José, ele quando ele foi lá jogado no poço, era um menino de 17 anos, e aqui, quando ele foi colocado nesse posto alto pelo faraó, ele tinha apenas e tão somente 30 anos de vida. 30 anos, não era um homem adulto, um idoso, alguma coisa assim, não, era um garoto de 30 anos, mas Deus estava com ele. Esse é o diferencial. Quando Deus está, a coisa funciona. Não tem como não funcionar. Então, meus irmãos, eu fico pensando que se é importante o despenseiro de alimentos, como foi José, para salvar o mundo da fome. Gênesis 41, 57, como lemos. Ainda mais o despenseiro dos mistérios de Deus, conforme versículo 1, aqui do capítulo que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 4, despenseiro dos mistérios de Deus. Mas quais são os mistérios de Deus? Eu gostaria de, pelo menos, um dos textos, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vejam, meus irmãos, o que diz este texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros do quê? Da multiforme graça de Deus. Despenseiros do quê? O apóstolo aqui, ele está falando sobre os deveres dos crentes de uns para com os outros. Qual é o meu dever para com o Beto? Meu irmão? Qual é o meu dever para com a irmã Rosa? Qual é o meu dever para com o irmão, para com a irmã? Qual é o seu dever para com todos os demais que estão aqui? O apóstolo, ele vem falando sobre isto, e ele vai dizer que Deus distribuiu dons espirituais, que são capacidades. Cada um aqui é capaz de fazer alguma coisa. Não existe nenhum crente destituído de dons espirituais. O crente tem que ter pelo menos um dom espiritual. Nenhum crente tem todos os dons, mas não tem nenhum crente que não tem nenhum dom. E eu penso que ministros todos nós somos. A partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, nos tornamos ministros de Deus. E então o apóstolo Pedro, ele chega a dizer isto: servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Na igreja, por exemplo, cada um conforme o dom que recebeu. Dom que recebeu de quem? De Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. É o Espírito Santo que distribui dons, capacidades a todos nós. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Graça de Deus, os irmãos conhecem muito Efésios capítulo 2, versículo 8. Que diz assim: pela graça... O que mesmo? Sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Presente, graça, favor para quem não merece. Isto é graça. Quando você faz um favor para uma pessoa que ela não merece aquele favor, você fez uma graça. Nós não merecemos a salvação de Deus de jeito nenhum, mas pela sua graça nós fomos salvos. Salvos pela graça de Deus. E aí, quando nós vamos para outros textos da Bíblia, que são também importantes para este pensamento, como Tito capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós somos despenseiros dessa graça de Deus, eu e você, todos nós somos. E o apóstolo Paulo, ele faz uma conclusão neste versículo 2, dizendo o que é que se requer do despenseiro. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado corrupto. Não, peraí, acho que eu li errado. Não. Cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade. Como isto é importante. Os irmãos sabem, eu trabalhei em empresa de seguros, eu administrava um departamento grande, chamado dentro dos ramos elementares. Então fazíamos seguro de avião, né? Aviões, embarcações também, e tudo. E dentro do meu departamento havia um seguro chamado seguro de fidelidade. Fidelidade. Eu não sei se ainda tem. Se alguém aqui sabe e trabalha com isto, seguro de fidelidade. Quem fazia esse seguro de fidelidade? Os supermercados, por exemplo, faziam o seguro de fidelidade das pessoas que trabalhavam no caixa. Seguro de fidelidade dos caixas de banco. Hoje em dia parece que não tem muita necessidade, porque é tudo pela internet, mas naquela época, até parece que eu sou antigo, mas naquela época era mais presencial mesmo no banco, né? O negócio era assim que funcionava. E então fazia seguro de fidelidade dos caixas dos bancos, só que os funcionários não sabiam e não podiam saber que havia um seguro de fidelidade, porque se esse funcionário cometesse uma infidelidade e desviasse recursos, o seguro pagava e depois, claro, o seguro ia entrar com uma ação regressiva em cima do funcionário para pedir de volta aquilo que foi pago para a empresa. Não é? Seguro de fidelidade. O que se requer do despenseiro é que ele seja encontrado fiel. Eu preciso ser fiel. Nós precisamos ser fiéis. Mas fiel, eu preciso ser fiel a quê? Eu tenho que ser fiel ao irmão? Eu tenho que ser fiel à irmã? Eu tenho que ser fiel ao quê? Eu pensei que, segundo aos Coríntios, capítulo 4, me responde. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, eu acho que vai dar uma resposta interessante, porque diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Segundo aos Coríntios 4,
Verso 5, nós não pregamos a nós mesmos, fiel à palavra. Fiel à palavra. Meus irmãos, eu não posso ler aqui um texto e pregar de forma deturpada, enganosa. Eu preciso pregar a palavra, como disse Paulo a Timóteo no capítulo 4. Pregue a palavra. Mas que palavra? Palavra de Deus. Palavra de Deus. A igreja, Atos capítulo 8, quando ela foi dispersa, logo após o martírio de Estevão, versículo 4 daquele capítulo, a igreja saiu pregando a palavra. É isto mesmo, a palavra. Infelizmente, tem muitos hoje que não estão pregando a palavra fielmente. Fielmente. Porque a pregação da palavra, às vezes, machuca, fere a sensibilidade de algumas pessoas. Mas a palavra não pode ser torcida, não pode ser mascarada, não pode ser uma palavra que as pessoas queiram ouvir, mas tem que ser a palavra que Deus quer falar. Tem que ser desse jeito. Então, que os despenseiros sejam encontrados fiéis. Concluindo com a leitura dos 2 versos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E não se preocupe com o julgamento humano. Se o irmão e a irmã têm sido fiel, não se preocupe. No tempo certo é Deus que vai cuidar disto, e a glória não é nossa, a glória é dele. Então, assim como essas vidas todas que ilustramos aqui, de Moisés, Abraão, Pedro e tantos outros que foram fiéis, sofreram, como Paulo sofreu, mas Deus fez dele o que fez, e ele fez do que Deus o fez, um homem extraordinário, para ganhar muitas vidas para Jesus. Quando eu estudo e vejo todas estas coisas, eu me sinto muito pequeno e peço que a graça de Deus me alcance, para que de alguma forma, e como disse Paulo, mesmo na fraqueza, possa ganhar alguns. E meus irmãos, eu estou bastante entusiasmado para que no ano de 2024, esta Igreja Batista em Sabaúna, esteja comprometida com a pregação do Evangelho e com cada crente ser um verdadeiro despenseiro da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é a salvação. Nós precisamos fazer isto, meus irmãos. E eu gostaria muito, e eu estou orando por isto, de que no ano de 2024, nós não estejamos só satisfeitos, está gostoso aqui assim e tal, é até bom que não tenha muita gente, porque nesse calor, muita gente esquenta mais ainda e tal, tá bom desse jeito. Não está bom não. Vamos lotar este espaço aqui, deixar a gente em pé, do lado de fora. Vamos buscar um outro espaço, algum lugar. As pessoas estão perdidas andando, vizinhos nossos, pessoas estão aí nas casas, nas ruas. Elas não conhecem o amor de Deus por meio de uma experiência pessoal. E eu estou muito preocupado com isto, que a nossa igreja abrace essa proposta e que sejamos verdadeiros ministros de Deus,
despenseiros da multiforme graça de Deus para ganharmos Sabaúna para Cristo. Irmãos, comecem a orar por isto. Irmãs, comecem a orar por isto. E eu penso que como ministros de Deus e despenseiros da multiforme graça de Deus, nós vamos poder ganhar muitas pessoas para Cristo e enchermos este lugar de pessoas salvas. Não encher por encher, mas porque nós devemos levar esta palavra às pessoas que não têm a salvação de Deus. É uma preocupação. Jesus está voltando e tem muitas pessoas próximas de nós que vão para o inferno porque nós não fizemos a nossa parte. Que isto nos preocupe e que nós sejamos ministros e bons despenseiros dos mistérios de Deus. Que Ele nos ajude. Amém.